Olá, meus amores, tudo bem com você? Eu escolho encontrar você maravilhosamente bem, sempre maravilhosamente bem. Então, pessoal, vamos aqui falar hoje sobre um tema que não é muito da minha alçada, mas eu fui buscar informações para vocês, porque uma pessoa do grupo me pediu para fazer esse vídeo sobre alma gêmea. Olha que tema bem interessante, né? Alma gêmea. E aí, além das informações que eu tenho comigo, eu fui buscar algumas outras para ver se tinha algumas atualizadas, né? Mais atualizadas do que as informações que eu tinha. Então, eu vou trazer aqui para vocês sobre almas gêmeas, né? Então, uma das primeiras observações que a gente precisa entender como almas gêmeas é que hoje todo mundo está tão duro, né? Duro, eu falo, enrijecido pelos fatos e acontecimentos da vida, que muitas vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas falam assim: ah, bobagem esse negócio de alma gêmea, esse negócio de alma gêmea não existe. Eu vivo procurando minha alma gêmea e minha alma gêmea não aparece nada e não tem, isso não existe, não, isso é bobagem, isso, né? Por conta da dureza da vida, por conta dos acontecimentos da vida, por conta de tantas coisas em torno da gente, né? Que muitas vezes as pessoas desacreditam da alma gêmea. Mas de verdade a alma gêmea existe, né? Ao longo de todos esses milênios de anos, através de estudos, né? Então a alma gêmea existe. Só que existe aí um ponto bem interessante para a gente conversar aqui sobre a alma gêmea, que é a pessoa fala assim: ah, vou encontrar minha alma gêmea. Aí a pessoa acha que ela vai encontrar o ser divino perfeito que vai, juntar com ela, se unir com ela, eles vão ser felizes para sempre. A priori, a oportunidade é isso. A priori, a oportunidade é realmente isso. É você encontrar e ser feliz, sua alma gêmea. Mas o que acontece? Acontece que no universo existe o livre-arbítrio, né? E eu tenho meu livre-arbítrio, a minha alma gêmea tem o livre-arbítrio dela. Você tem seu livre-arbítrio e a sua alma gêmea tem o livre-arbítrio dele ou dela, né? Entendi isso. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás para eu falar para vocês sobre o que é uma alma gêmea, como que se formou essa alma gêmea, né? A alma gêmea, ela se formou assim, em Lemúria, como que fala, Atlantis, né? Havia aquelas civilizações, as primeiras civilizações lá, antes do Adam Kadmon, Lemúria e Atlantis, né? E aí, nesse Lemúria e esse Atlantis, os seres, eles tinham os dois sexos, eles não tinham um sexo só, né? Eles tinham os dois sexos. Aí, se você perguntar assim, tinha um pênis e uma vagina? Não, não era assim. Era uma outra formação, um outro nome, um outro contexto, tá? Aí, alguma coisa aconteceu lá que se resolveu dividir esse sexo em masculino e feminino. E aí dividiu-se em masculino e em feminino, tá? E aí depois dessa divisão, então isso que eles chamam de almas gêmeas. É um mesmo ser, né? Mas quando esses seres se dividiram, existe o livre-arbítrio de cada um. Cada um vai tomando o seu posicionamento na vida, certo? E aí você vai entrando nesse condicionamento da sua vida e você vai passando por provas, por tormentas,
coisas boas, coisas ruins, e aí de repente você nem percebe que essa alma gêmea está próxima de você. Às vezes você já passou por essa alma gêmea várias vezes, não só nessa encarnação, mas em outras encarnações, e não percebeu. Você pode até ter estado com a sua alma gêmea no plano espiritual, enquanto você, depois do seu reencarne. No seu reencarne lá no plano espiritual, você pode ter estado lá com a sua alma gêmea e depois vocês podem ter continuado o seu plano evolutivo, mas separadamente. Tudo isso é uma proposta de evolução. Tudo isso entra o amor incondicional, entra a ordem divina do universo, entra você querer aceitar essa ordem divina ou não. Aí eu vou contar até uma história para vocês entenderem melhor, que eu assisti lá com a Lu Ganache. Se você ainda não conhece a Lu Ganache, bora lá buscar ela no YouTube, que ela é fantástica, ela tem muita coisa boa lá. Então ela conta, numa dessas passagens dela, que no ano lá de 1700, tarará e tururu, essas duas almas gêmeas estavam lá no plano espiritual. As duas almas gêmeas desencarnaram e estavam lá no plano espiritual. Ficaram um bom tempo lá no plano espiritual, até o seu novo encarne. Aí veio a ordem, né, do reencarne, o momento do reencarne deles. Mas aí, lá, lembra que eu sempre falo para vocês que o plano de luz ele não obriga nós a fazer nada? Então lá também, no plano espiritual de luz, não obriga. Então vem lá, olha, Simone, está na hora do seu encarne. José, está na hora de você encarnar de novo. Vamos começar o trabalho para você encarnar de novo. Aí, uns ficam felizes e contentes, outros ficam tristes e magoados, e outros até recusam de se reencarnar. É uma escolha, né? É uma escolha. Aí, o que aconteceu? Esse casal tinha um momento de reencarnar. E aí, chegou lá os seres de luz, olha, vocês vão reencarnar. Aí, o rapaz falou, nossa, que legal, a gente vai reencarnar novamente e tal, vamos passar por mais um processo evolutivo e tal. E a moça não, a moça falou, não quero me separar de você, nós vamos ficar juntos lá? Aí o pessoal do plano espiritual, não, vocês vão ter que se separar, depois vocês vão reencontrar num certo momento, se vocês fizerem o trâmite legal, que a gente está passando aqui, tudo, né, fizer tudo bonitinho, aí vocês vão se encontrar. Aí, se vocês fizerem tudo de acordo com o processo evolutivo de vocês. Aí, a moça, não quero. E o rapaz falou, não, eu vou me encarnar, eu vou continuar meu processo evolutivo. E ele reencarnou. E ela ficou lá e acabou tão desnorteada, desequilibrada, que ela foi parar no umbral. Ele passou aqui no plano Terra pelo seu encarne, encarnou aqui, e quando ele voltou, que ele desencarnou, que ele chegou lá, ele encontrou esse caos na moça, né? A moça estava lá no umbral, e aí ele, junto com a mãe dela, lá no plano espiritual, se uniram para ir tirando ela dessa situação, né? Dessa situação. Aí tirou ela dessa situação e aí tentou envolver ela para ela entender a necessidade do corpo físico reencarnar. Que o corpo físico, ele precisa desse reencarne, né? Ele precisa passar pelas fases da reencarnação. Senão, lá no plano espiritual, a pessoa começa a ter problema, reação no plano físico. Porque começa a ter fome, começa a sentir dor, começa a sentir frio. E lá no plano espiritual não tem esse processo. Mas se você não faz o ciclo de reencarnação, você começa a sentir isso. E aí a moça relutou novamente, olha, foi assim, batidão, para poder a moça voltar
a querer fazer o reencarne dela. E isso demorou tanto tempo que, veja bem, vai fazer uns 30 anos atrás que ela conseguiu voltar e reencarnar, desde 1700. Agora, 30 anos agora atrás, que ela conseguiu reencarnar novamente. Então, vejam o desnível do processo de cada um. Então, você pode estar, nesse momento, próximo da sua alma gêmea, mas pode não estar reconhecendo. Ou você pode estar próximo da sua alma gêmea, ou a sua alma gêmea está num grau evolutivo muito retrocesso de você. Um grau evolutivo retrocesso de você. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, vamos pensar que você está nesse plano de luz, se envolvendo com o despertar da consciência, parará e parará, buscando a espiritualidade, buscando a sua evolução, bonitinho, piriri, pararó. E aí você vai fazer um passeio lá na Praça da Sé, em São Paulo, vê bem. Tem lá uma pessoa lá, uma pessoa na beira da calçada, um andante lá, uma pessoa sem família, né? Não sei como que a gente pode chamar isso. Uma pessoa sem família morando lá na Praça da Sé, e aí essa pessoa, sua alma gêmea. E aí você vai conversar com a pessoa. Você sente uma atração. A alma gêmea é uma atração muito forte. Quando você vê aquela pessoa, tem uma atração muito forte. E aí você vai falar com a pessoa, vai conversar com a pessoa, você sente aquela atração muito forte com a pessoa. Mas aí a pessoa fala para você, não, eu não quero sair daqui. Eu sou advogado, formado, tenho família, mas eu não quero conviver com a minha família, não quero conviver com ninguém, eu quero viver aqui. E aí? E aí? Conta pra mim. É o seu processo reencarnatório. Que você tem um rumo e sua alma gêmea tem outro rumo. E aí, como fica isso? Você vai abrir mão do seu processo, onde você está, e vai lá se juntar, sentar lá na beira da calçada, morar lá na rua com aquela pessoa. Ou pode ser o contrário. Pode ser o contrário. Pode ser você que gosta de uma certa maneira de vida, e você encontra sua alma gêmea. Sua alma gêmea tá lá, buscando espiritualidade, fazendo desenvolvimento, e você não gosta, você não quer. Aí você não aceita. Aí, de repente, a sua alma gêmea é negra. E aí você tem racismo. Você é racista. E aí sua alma gêmea é negra. E aí? É o livre-arbítrio. Né? Então, o que as pessoas precisam entender que alma gêmea são almas gêmeas, mas cada uma é uma alma. Cada um é uma alma. E aí cada uma tem o seu livre-arbítrio. Você querer estar ou não com aquela pessoa que é sua alma gêmea e que não é igual a você, porque não vai ser, gente, não dá para ser igual, porque cada um é uma alma, entende? Aí vai do que você acredita que você pode lidar com aquilo, o outro, com o que é do outro, né? É uma atração muito forte. A alma gêmea é uma atração muito forte, mas tem isso para lidar. Tem isso para lidar. Então, deixa eu ver aqui a Zélia Gadai. Eu assisti, eu sempre conto essa passagem aqui, da Zélia Gadai com o marido. Ai, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Zélia Gadai. Tá. Eu vou lembrar o nome dele.
Então, ela contando, né, numa entrevista, ele é escritor de livro, né, e ela era muito calma, Zélia. Quem lembra da Zélia, hein? Ela é muito calma, muito tranquila, falava muito mansinho, bonitinha, né, tal. E aí ela falava do marido e com amor, com carinho. Eles casaram-se muito jovens, viveram uma vida toda, né, os dois baianos viveram uma vida toda lá juntos e desencarnaram juntos, né? Desencarnaram juntos. Então, os dois se amavam muito. Pode ser que eles eram almas gêmeas, pode ser que eles fossem uma alma gêmeas. Mas olha só o que ela falava dele. A entrevistadora perguntou assim, a jornalista perguntou assim: pois é, Zélia, você fala tão bem dele, com tanto carinho, com tanto amor, parece até que ele não tem defeito. Ele ia no banheiro, ele baixava a tampa da privada, ele não deixava roupa molhada em cima da cama, ele não chutava o tapete quando andava, não é possível que ele não fazia nada de ruim, porque você fala, você bota ele lá em cima, lá em cima, lá em cima. Você não fala de nada de mal dele, né? Toda esposa fala, toda companheira fala mal do marido, e coisa e tal, tal. Aí, eu tô vendo ele direitinho, não lembro o nome dele, gente, juro, eu tô vendo a figura dele na minha frente, assim. Deixa eu ver se eu faço uma pesquisa aqui no Google, para eu lembrar o nome dele, né? Então, aí, aí Então, aí, Jorge Amado, gente, nossa senhora, agora eu vi o rosto dele aqui, Jorge Amado. Então, aí ela falou assim, mas você não pode, não fala nada mal dele. Aí ela respondeu para a jornalista, né? Não, nossa, Jorge é tão maravilhoso, Jorge é tão maravilhoso, eu amo tanto Jorge, que isso que ele faz nem me incomoda, nem me incomoda. A gente senta a gente senta lá na varanda e a gente brinca junto e a gente toma os nossos drinks juntos e a gente vê as borboletas voando e a gente fala sobre os livros e eu ajudo ele a escrever e tal, a fazer correção dos livros, né? Partilhou 56 anos de casado com Jorge Amado. Então poderia ser uma alma gêmea, né? Poderia ser uma alma gêmea. E meu pai com a minha mãe tiveram 45 anos de casado. Então poderia ser uma alma gêmea? Poderia ser uma alma gêmea. Mas tem que se aceitar esse equilíbrio. Sabe o que é isso? Aceitar o equilíbrio, né? Como Zélia. Zélia não se incomodava com as coisas que Jorge fazia. Se ele deixava a tampa da privada erguida, a toalha, quando ele acaba de tomar banho, jogava na cama, ela não brigava com isso por causa disso. Agora, e você? Vai ter tolerância com a sua alma gêmea sobre isso, né? E as almas gêmeas vão pensar, né? Eu estou falando do lado da mulher, né? Mas também tem o lado do homem, né? Então, vamos supor que o homem chega em casa, a esposa não gosta de fazer comida, não tem comida, não gosta de limpar a casa. Ele não vai se incomodar com isso, né? Uma vez também, uma vez eu estava lá no Senac, eu sou produtora cultural e gestora de projetos sociais também, né? E eu estava numa reunião do Senac e na mesa de reunião tinha um rapaz muito novinho, muito jovenzinho, e estava saindo naquela época um curso dentro do Senac onde capacitava os jovens a cuidarem da casa. E eu achei muito interessante aquilo. Eu falei, poxa,
ajudar as pessoas a entender como cuidar da casa. Isso era algo que passava de mãe para filha. Homem, jamais. Era mãe para filha, né? A gente cuidar da casa. E aí o negócio mudou tanto que não tinha mais isso, esse negócio de mãe passar, porque mãe estava trabalhando, podia mais ensinar para filho, então alguém tinha que ensinar, o Senac estava se propondo a isso. E a gente levantou essa questão na mesa da reunião, a gente comentou isso. E o rapazinho, muito jovenzinho, que estava na mesa da reunião, disse para nós, meninas, ele falou desse jeito para nós, meninas, ei, calma, vocês acham que nós homens queremos hoje as esposas para fazer comida, para limpar a casa? Isso aí a gente divide os afazeres junto com a esposa. E a gente quer passear, a gente quer divertir, quer ir em restaurante, quer ir passear, quer viajar. A gente não quer mais esposa para ficar em casa lavando, passando e cozinhando. Mas, com certeza, tem muitos homens ainda que acreditam que a esposa é assim. Tem que ser assim, tem que vir nesse pacote. Então, pessoal, alma gêmea existe? Existe. Como ela se formou? Já comentamos aqui também, né, que houve essa separação. O homem tinha todo esse contexto num só corpo. Aí dividiu e aí ficou a alma gêmea. Isso que eles chamam de alma gêmeas, né? Uma só pessoa, mas nessa divisão. E aí, almas gêmeas. Mas elas são gêmeas, mas cada uma tem uma alma. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu espero ter ajudado aí, né? A Li que perguntou sobre esse tema, eu espero ter ajudado. Mas, se tiver mais alguma pergunta, algum ponto de interrogação, por favor, deixe lá no grupo que a gente volta a fazer uma outra gravação para vocês. Grande beijo, grande abraço no seu coração. Eu adoro quando vocês fazem perguntas. Façam mais. Beijo no coração de vocês. Até já.